Começou. Bom dia, Bom dia. mais um dia nessa proposta dos 40 dias de oração. Hoje nós vamos pensar, estamos no terceiro propósito, que é apresentar as nossas necessidades, e nós estamos no dia 2 dessa semana, né? Bom dia a todos que estão chegando, dia de chuva. O bom é que a nossa live ninguém precisa sair de casa, né? Então todo mundo não tem problema com trânsito, nem com molhar, né? Mas não sei como é que vocês estão nesse bom dia, queridos. Leila, Nilda, lá de Florianópolis. Cariano, está chovendo aí em Florianópolis, queridas? Nós temos esse tempo, Nívia também, ter esse tempo muito especial. Laurinha também aí, bom dia, com alegria, né? Ela está escrevendo. Raquel também, seja muito bem-vinda. Tony, bom dia a todos. Lucimere também. Ô Norma, bom dia. Bom dia. O que a gente chove um pouco lá em Florianópolis. Aqui também choveu bastante na madrugada aqui, mas agora está acalmando. Queridos, mais um dia e a gente começa a ter, né, os sintomas, né, do confinamento, né? A gente começa a ter já um cansaço, a gente quer voltar à rotina. Nós estávamos muito acostumados a fazer coisas o tempo todo, né? E de repente você se vê tendo que criar rotinas diferentes do que você tinha, né? Por isso mesmo a gente mantém esse horário das 7 horas, exatamente para criar uma rotina. E estamos abrindo uma outra rotina durante a semana, que é às 7 da noite também, uma live onde a gente está trabalhando os salmos ali, para a gente orar juntos, né? Então, cuide com a sua rotina, cuidado com o que você ouve, com o que você lê, faça um filtro. Tem coisas que se não vão te abençoar, não vão ser producentes, não vão te colocar o teu espírito em paz, a tua alegria, então deixa, né? Eu tenho visto muito pouco noticiários, porque a única informação assim que eu realmente preciso primeiro, número de casos, né? E eles estão falando isso toda hora. Algumas atitudes que a gente tem que ter de higienização e tal. Não vamos poder sair na rua. Fora isso, os noticiários têm sido repetitivos, exaustivos, para deixar a gente com um sentimento de que não tem esperança, né? Segundo, os comentários, né, que a gente vê nas redes sociais. Queridos, cuidado, tá? Você vai encontrar de tudo, né? Então, vamos fazer o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses, né? Que é o Deus da paz, né? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e o pensamento em Cristo Jesus. E depois lá diz, olha, tudo que for bom, de boa fama, né? Que tenha perfeito louvor, nisso coloquem o vosso pensamento. Então, queridos, olha, a Everlane, bom dia, querida, tudo bem? Cláudia também. Vamos focar nisso, né? Vamos ter o nosso tempo em família, vamos conversar, vamos assistir até um bom filme, vamos ter o nosso tempo de oração maior, né? Mas cuidar para que a nossa mente não seja varrida aí por tantas informações. Por exemplo, uma delas, mais uma semana, né, de tudo fechado com o decreto do governador. Isso realmente nos deixa muito abalado. Ontem à noite eu fiquei um pouco triste com isso, muito triste na verdade, porque é mais uma semana onde muita coisa deixa de acontecer e importante, né? Por exemplo, os nossos empresários, sem venda não tem giro, sem giro não tem moeda, se não tem moeda não tem pagamento, se não tem pagamento não tem empresa, né? Então, clamando aí ao Senhor por eles, por essa situação também.
Mas hoje nós vamos ler um texto aqui que fala sobre uma característica da oração do Pai Nosso que a gente passa despercebido, né? Mas é uma oração com característica comunitária, né? Então a Cris vai ler aqui para nós e depois a gente pensa um pouco. Bom dia a todos. É o dia 2 do propósito 3, apresentar as nossas necessidades, página 45. Tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2, 44 a 47. Achamos extraordinário o fato de que tinham tudo em comum, mas não abrimos mão do nosso individualismo. Uma frase de Ricardo Barbosa de Souza. Um antropólogo, ao estudar os costumes de uma tribo africana, resolveu propor uma brincadeira para as crianças daquela tribo. Ele colocou uma cesta cheia de doces embaixo de uma árvore e organizou uma corrida dizendo: aquele que chegar primeiro ganhará todos os doces. Quando foi dada a largada, todas as crianças deram as mãos e correram juntas até aquela árvore, pegaram os doces juntas e comemoraram juntas. O antropólogo ficou pasmo diante da situação, enquanto uma das crianças olhou para ele dizendo: Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz enquanto todas as outras estariam tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma ética e filosofia africana, que significa sou quem sou porque somos todos nós. Que bela lição! Percebemos que esse mesmo sentimento de unidade e comunidade havia na igreja primitiva. O texto de Atos nos mostra uma extrema unidade do povo de Deus naquele contexto. Aqueles cristãos não se contentavam em se encontrar apenas uma vez por semana para o culto de domingo, mas se encontravam diariamente, se mantinham unidos, supriam as necessidades uns dos outros, participavam das refeições e louvavam a Deus juntos. Como resultado disso, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. De acordo com MacArthur, a expressão tudo em comum não significa que os cristãos primitivos viviam em comunidade ou associação e distribuíam tudo em igualdade, mas que eles mantinham suas posses sem estarem presos às mesmas, estando dispostos a usá-las a qualquer momento em favor de alguém, à medida que as necessidades surgissem. Isso significa que todos estavam dispostos a doar aquilo que tinham pelo bem dos outros, pensando mais no nosso do que o meu. Podemos observar na oração ensinada por Jesus essa noção de comunidade. Pai nosso, pão nosso, nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tudo isso está relacionado com a noção de coletividade e compaixão. A igreja deve refletir esses sentimentos. Ninguém é igreja sozinho, mas somos corpo de Cristo, Colossenses 1:24, justamente por estarmos em comunhão com o mesmo objetivo. Deus supre as necessidades individuais através do corpo, por isso temos a responsabilidade como igreja de interceder, se doar e suprir as necessidades uns dos outros. Entretanto, a principal barreira que tem dificultado a igreja atual de viver como a igreja primitiva se chama individualismo. Ore hoje para que a comunhão, a compaixão e o amor seja a principal marca da Igreja de Cristo e que possamos deixar de lado o nosso individualismo para dar lugar ao nosso. A pergunta de hoje é: se queremos uma igreja diferente que nos faça diferentes,
Por que não começarmos sendo pessoas diferentes que constroem uma comunidade diferente? Muito bem. Esse texto, né, de Atos 2, e Atos 2, eu não sei se você lembra, mas Atos 2 é o que começa a vinda do Espírito Santo, né, onde no Pentecostes o Espírito Santo desce, né, naqueles que estavam, nos discípulos de Jesus que estavam ali, e começam a receber, e ali recebem o Espírito Santo. E ali começa o mover de Deus no meio das igrejas, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E a igreja reunida começa então a viver um cristianismo autêntico. Lembrar aqui, se a Noemi lá de Curitiba, pedindo aí pelo Jorge, né? Jorge é o esposo dela, está se recuperando na UTI, do Constantino. Constantino geralmente é do coração, alguma coisa ali, né? Então, a gente vai estar orando lá de Curitiba. Vamos estar orando, sim, Noemi, pelo Jorge, tá? O que eu acho fantástico é que o Espírito Santo vem e aí sobre este povo, e essa se forma a igreja. E quando se forma a igreja, eles param de pensar, ou começam a pensar coletivamente e não individualmente apenas, né? E isso é uma lição para nós. A oração do Pai Nosso é uma oração comunitária. Ela não é uma oração isolada, não é oração egocêntrica, não é uma oração ensimesmada. Ela é uma oração que pensa no coletivo. Quando se pede pelo Pai, se fala para o Pai porque o Pai é de uma família. Quando se fala do pão, se pede o pão não para mim só, mas o pão para os outros. Na verdade, a vida cristã tem que ser pautada assim: o que eu faço impacta a vida do meu irmão. E a minha oração impacta a vida do meu irmão. Mas também o que eu faço pode ser resposta da oração do meu irmão. E é por isso que nesse momento de crise, esse texto se torna tão interessante. As nossas orações precisam estar sendo pautadas pelo interesse no que vai também com o outro, na solidariedade. E antes que as pessoas pensem, e eu quero colocar aqui bem claro, esse texto não diz que todos tinham que vender todas as coisas, reunir todo o seu dinheiro e morar em tendas comunitárias feito hippies ou movimentos sociais modernos. Não era socialismo nem comunismo, ele era uma solidariedade. Eu tinha o que é meu, você tinha o que é seu, mas quando o seu faltasse, o meu poderia entrar em cena para te abençoar. Simples assim. A Igreja de Cristo trabalha assim. Alguém está precisando de algo? Eu tenho algo, então essa pessoa não vai ter falta, porque eu sou a resposta da oração dessa pessoa. Deus já deu a resposta, sou eu e os bens que estão na minha mão, então eu posso abençoá-lo. Assim como um dia, em algum momento, Deus vai usar a vida do outro irmão para responder a minha oração. E Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, é uma oração por necessidade, para aqueles momentos que nós estamos vivendo, de dificuldade, que a gente precisa da ação de Deus. Nós cremos que temos um Pai amoroso e que um Deus que governa. E por isso a gente ora pedindo as nossas necessidades. E muitas vezes, as nossas necessidades serão supridas pela Igreja de Cristo. E pasmem, não pela Igreja de Cristo só local, pela sua igreja local. Vai ser suprido pela Igreja de Cristo. Deus vai usar alguém, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma história que me impactou antes do seminário. Quando eu estava em Curitiba, eu fui para Curitiba tentar a vida, né? Tentar alguns empregos, e lá não deu certo e ficou uma situação difícil. Minha mãe não poderia me ajudar tanto, também não queria ficar dependendo muito
dos irmãos e aquela coisa, meus irmãos de sangue, né? Não que eles não quisessem me ajudar, mas é que tinha aquela questão, eu era um garoto e queria vencer, né? Então, eu me lembro que um dia eu estava, fim de tarde, eu tinha feito já um pouquinho do leite e botado um pouquinho de Nescafé. Até hoje eu não consigo tomar Nescafé com leite, porque eu acho que eu tomei muito naquele tempo. E a minha janta era um ovo e um miojo. E naquele dia não tinha mais nada. E eu me lembro que tinha alguns centavos, eu fui lá e consegui comprar um pão para a moça, torcendo para que o peso desse menos que as minhas moedas. E aí quando voltei, tomei aquele pouquinho de café com leite e o pão, mas fiquei com fome. E eu me lembro que eu fui deitar e eu orei, né? Eu falei, Deus, eu fui deitar cedo, né? E aí de repente, bateu na porta, no lugar onde eu estava. Eu falei, quem que é? Quando eu abri a porta, 2 amigos meus, um amigo meu, Natálio, e uma amiga, Cidinha. Natálio era seminarista e a Cidinha era uma amiga nossa, bem querida, né? E ela, então, naquele momento, ela estava com um prato, uma forma de macarrão com carne. E eles disseram, ela disse assim, gente, veio jantar com você. E entramos, sentamos e comemos. Eu falei, olha, aí contei para eles o que tinha acontecido. Ela disse assim, não, quando eu estava em casa eu fiquei incomodada. E eu falei, eu vou fazer um macarrão. Passei lá no Natal, ele veio aqui comigo, a gente veio e a gente queria comer com você. E ela me disse aquele texto bíblico, né? Mesmo não tendo, mesmo entristecido, alegrando a muitos, mesmo não tendo nada, mas tendo tudo. Então, queridos, a lição de hoje é que nós somos igreja. Igreja é assim. Um membro está machucado, o corpo todo ele caminha em direção a isso, ele vai em direção a isso, ele se mobiliza em direção a esse membro e ajuda, né? O membro está vivendo um momento de dor, o corpo sente essa dor, mas também reage positivamente a curar essa dor. Nós somos a oração de algum irmão, né? Enquanto a gente está aqui falando, né, uma pessoa da assistência social me ligou dizendo que antes de que 27 pessoas que estão num lugar aqui na cidade, porque você imagina, com isolamento social, confinamento, o abrigo municipal não cabe todas as pessoas que estão nas ruas. E eles então conseguiram uma casa de passagem, então com 27 pessoas ali. E ela perguntou, pastor, teria pão hoje? E quando ela disse isso, eu me lembrei, nós estamos falando sobre isso. E eu disse, hoje tem. Pode contar comigo hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, quando eu estou gravando isso, né, e a gente está falando aqui ao vivo, eu não sei, mas parece que todos os dias eu acho que eles têm que comer pão, né? Então, se você se mobilizar e quiser nos ajudar nisso, a gente pode estar pelo menos essa semana suprindo esses 27 pessoas com pão, né? É o mínimo que a gente pode fazer. E também olhar para alguns irmãos, né? Algumas pessoas têm me procurado e dito, puxa pastor, a gente poderia ter uma ação. Sim, a igreja tem esse coração, nossa igreja tem esse coração. E algumas coisas, muita mobilização é difícil, porque é aglomeração de gente e colocar pessoas em risco. Mas se você sabe, um irmão em Cristo, se você sabe, uma irmã em Cristo, que está passando por alguma coisa, está precisando de remédio, precisando de alguma situação, está em alguma necessidade, você mesmo pode se mobilizar, ajudar. Ou, né, falar com a gente, para a gente poder mobilizar outras pessoas junto com você. Tá? Então, ore a Deus, dizendo, Senhor, revela, né, o que o Senhor quer fazer nesse meio dessa crise toda. Né? E que a gente possa continuar sendo igreja em meio a essa situação difícil. Veja, nunca esqueça, o que você faz traz impacto na sua comunidade. O que você faz de bênção traz impacto abençoador.
o que você fala, o que você escreve, o que você faz, abençoa ou amaldiçoa. Por isso, nós somos resposta de oração de muita gente, o que nós fazemos. Então que hoje o Senhor nos use como resposta de oração de alguém, para abençoar pessoas e que o corpo se mobilize para cuidar uns dos outros e que não haja necessitados no nosso meio, porque tínhamos tudo em comum. Vamos orar, né? Vamos orar pelo Jorge aqui que pediu oração, né? O Jorge lá, Cavacinho, lá de Curitiba, no Eli pediu oração. Vamos orar pelos empresários da nossa cidade, nosso país, do mundo, né? Mas os empresários aqui que a gente conhece, que precisam realmente do comércio aberto, né? E das coisas, a economia sendo girando e movimentando. E clamar a Deus que o Senhor use, né, medidas econômicas dos nossos governos para segurar, né, essas empresas que precisam tanto de um incentivo, né, que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, que tanto dinheiro que está armazenado e guardado para coisas tão irrelevantes como fundo partidário, por exemplo, que o Congresso seja solidário e tenha postura. Eu creio que Deus pode fazer isso, né? E botar esse dinheiro para girar na economia, para abençoar pessoas, tá? Mas sabendo que tudo isso são ferramentas, porque quem é o Senhor chama-se Jesus Cristo, né? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo nessa manhã porque o Senhor nos deu mais um dia, Pai, porque a tua graça nos basta, Senhor. Obrigado porque estamos com saúde, obrigado porque o Senhor nos acordou para esse dia, vivemos não o nosso dia, não só o meu dia, mas o nosso dia, Senhor. Que todos nós tenhamos isso em mente, que não é o meu, Pai, mas é o nosso que vale, Senhor. Dá aos nossos lares a tua paz, dá aos nossos queridos a tua paz, Senhor. Eu peço por aqueles que têm enfrentado dificuldades em casa, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, e possa também estar dando esperança e novo ânimo, Senhor. Que a gente possa juntos pegar na mão de um do outro, Pai, e caminhar até o prêmio, que é o Senhor. Mantém que os nossos olhos possam estar fitos nisso, Senhor, que a gente possa estar realmente buscando a tua presença para a gente receber a tua paz e a tua graça, Pai. Eu quero, de uma forma muito especial, te louvar porque o Senhor tem sido presente, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. E nesse tempo, Pai, o Senhor tem nos despertado como igreja para que estamos no meio de uma guerra, Senhor. E é uma guerra que não, de certa forma, nós não podemos vencer, mas o Senhor já venceu todas elas na cruz. E eu te louvo por isso. Por isso, Pai, que nós tenhamos a nossa fé firme em Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé, apesar das lutas, e que a gente possa ter essa esperança de que o Senhor tem algo muito bom para cada um de nós. O Senhor já nos deu a salvação e não precisamos de mais nada, a não ser que crer que o Senhor tem algo para nós. E esse algo é junto, Senhor. Por isso, não nos deixa nos sentirmos pequenos. Nós somos pequenos, mas nós podemos grandes coisas se pegarmos na mão do nosso Pai e andarmos com Ele. Senhor, o Senhor é o nosso Deus que ouve orações. E nessa manhã, Pai, nós queremos colocar de uma forma muito especial os nossos queridos que estão doentes, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um deles. Eu quero citar alguns aqui que eu estou lembrando, se o Jacques lembrar também pode falar. De uma forma especial pela Margot, eu peço cura sobre a vida dela. Sobre o Caio, a Mariane, a tua cura, Senhor. Sobre a Marlene, Senhor, o Senhor fortalece esse corpo, tem misericórdia da vida dela. Eu quero pedir também pela Lia, Senhor, a sua completa restauração. O Senhor sabe como ela tem sentido dores e o mal-estar, então guarda a vida da Lia, Senhor, e traz cura. Assim como o Jorge, Senhor, que está naquela UTI do hospital, que o Senhor esteja também recuperando ele para a honra e glória do teu nome, guardando, utilizando toda a ciência para que ele possa
melhorar, Senhor. Os outros queridos, Pai, todos eles, que o Senhor esteja colocando a tua mão de graça e bênção sobre a vida deles. Ó, Paizinho, tanta coisa a gente tem passado e nós queremos ser submissos à tua vontade, submissos às nossas autoridades, Senhor, submissos àquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda e nos ensina, Pai, a sermos dependentes da tua graça, dependentes do teu amor, dependentes daquilo que o Senhor tem para nós. E que possamos sempre estar com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor quer nos ajudar. Senhor, que se o Senhor falar conosco, que não seja a gente que diga, não, eu não posso, eu sou muito pequeno, eu não posso fazer nada. Senhor, mas às vezes o Senhor quer nos usar para mobilizar ou para levar o prato de macarrão, o prato de alguma coisa até alguém. Então, Pai, nos dá essa graça de estarmos atentos à Tua voz. E a Tua voz é algo muito especial. Que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor tem para nós. E continua fazendo a gente ser soldado de oração, Pai. Que a gente possa realmente estar nessa guerra prontos para lutar com as armas que temos, que é a Tua palavra e a oração. Muito obrigado por esse dia, obrigado, Pai, porque estamos juntos contigo. É o que nós colocamos diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós colocamos também diante do teu altar mais essa semana de confinamento, Senhor, de isolamento social. E eu clamo em nome de Jesus por todos aqueles que são os empresários, Senhor, que vivem, ó Deus, da venda, do comércio, Senhor. Ó Deus, clamamos que o Senhor tenha misericórdia e já, ó Deus, mande sobre os nossos governantes sabedoria e discernimento para que possam, ó Deus, cuidar, para que a economia tanto nacional quanto regional, Senhor, possa, Deus, ser estabilizada, Deus, em nome de Jesus. Que nenhum empresário, Deus, sofra a queda, Deus, do fechamento das suas empresas. Deus, cuida de cada detalhe. Eu oro, Senhor, também, Pai, pelos que estão vivendo um momento de angústia, Senhor, por causa do confinamento, a incerteza do futuro, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor haja com poder e graça, em nome de Jesus. E que esse dia, Senhor, seja um dia de igreja. Ó Deus, igreja que juntos sabem que podem fazer muito mais. Deus, igreja que tem a postura de ser resposta de oração do irmão. Igreja que tem postura de caminhar junto e receber o prêmio junto. Ó Deus, igreja que tem tudo em comum. O Senhor abençoe esse dia. Nos use nesse dia. Repreenda o mal desse dia, para a glória do teu nome. Clamamos, ó Deus, que o Senhor intervenha sobre a nossa nação e minimize todos os danos que o coronavírus teria a trazer. Que o Senhor faça, ó Deus, passar como um sopro e que a gente possa, ó Deus, em nome de Jesus, celebrar que o nome de Jesus foi exaltado e toda a praga cessada no poder do nome de Jesus Cristo. É assim que oramos pelo Jorge, pelos doentes, que o Senhor esteja tomando a vida deles de maneira muito especial. Ó Deus, o Roberto, aquele que fez a quimioterapia e está com leucemia. Ó Deus, a sua imunidade, que o Senhor o guarde e o proteja. Senhor, os nossos médicos, enfermeiros, todos que estão mobilizados, Senhor, as nossas autoridades que estão, ó Deus, à frente tomando iniciativa. E que o Senhor nos faça ver a glória do Senhor em meio a tudo isso. Amém. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Se vocês, por acaso, possam nos ajudar em alguma coisa nessa questão dos pães, para que a gente possa talvez até mobilizar, de ter todos os dias, pelo menos essa semana, entregando pães. Hoje eu já resolvi, né? Vou pegar aqui, mas a gente vai poder organizar. Então, pode me mandar um WhatsApp, tá? E a gente conversa. Eu creio que todos aí têm o meu contato. Deus abençoe
e estamos orando. Hoje, às 19 horas, orando com os salmos, vamos orar pensando no Salmo 4, tá bom? Deus abençoe, queridos, e um bom dia na presença do Senhor.